Olá, eu me chamo Iuari e nós viemos até Fortaleza para darmos início à pesquisa bibliográfica a respeito das famílias negras e a abolição dos escravos no município de Itapajé. Fortaleza foi o ponto primordial no movimento abolicionista, onde seus principais representantes faziam reuniões para estabelecer estratégias para alcançar a redenção dos escravizados em solo cearense. Para entender um pouco mais, nós viemos até a ABES, a Biblioteca Estadual do Ceará, para encontrar em seu acervo algo que nos guie nessa jornada, a fim de conseguirmos nos aprofundar e aproximar ainda mais aos fatos que aconteceram naquela época. E um novo tempo ecoou, nasceu da dor de um povo que emana. Então Fortaleza foi um passo muito importante para iniciar essa história. Francisco José do Nascimento, conhecido como Chico da Matilde, foi um líder jangadeiro, prático mor, que quando líder dos jangadeiros, gravou seu nome na história como Dragão do Mar. Olá, sou Júnior Menezes, atual secretário de Cultura do município de Itapajé. Sou formado em Pedagogia, com especialização em Gestão, Coordenação, Planejamento e Avaliação Escolar. Também especialista em Geografia e História. Estou aqui para contribuir um pouco com esse projeto que trata sobre a importância das famílias negras no contexto histórico e cultural do município de Itapajé. Poder contribuir com esse projeto é fazer justiça a essa população que por um período da história ficou esquecido e muitas vezes marginalizado. Trazer à memória esse documentário é fazer justiça àqueles que fizeram muito pela nossa história brasileira. Itapajé como sendo um lugar em que teve a sua origem a partir de 1606, com seus registros históricos, também teve uma participação muito ativa da comunidade negra, seja ela buscando nas terras do Ceará refúgio para a sua população, para os seus irmãos, seja da forma exploratória pelos grandes latifúndios da época que utilizava a mão de obra escrava como parte da sua produção. Dada a importância do movimento abolicionista no estado do Ceará, a começar pelo movimento dos jangadeiros, que se negaram a fazer o translado dos negros escravos até os navios negreiros, tendo à frente o seu líder maior, Dragão do Mar, junto a esse movimento, a classe intelectual do estado do Ceará que se juntaram na tentativa de fazer com que o Ceará se despontasse na frente e fizesse com que a libertação dos escravos do estado do Ceará acontecesse em tempo recorde, Itapajé se fazia também representado nesse movimento abolicionista através do nosso querido Felipe Sampaio, que encabeçou esse movimento e em 2 de fevereiro, aqui em um ato importantíssimo realizado na nossa Igreja Matriz de Itapajé, foi dado em um ato de cerimônia junto à comitiva de abolicionista, dada ali a Carta Magna de Liberdade aos escravos de Itapajé, libertando assim 111 escravos que faziam parte da nossa sociedade naquele momento. Sua ousadia e coragem paralisaram o mercado escravista no porto de Fortaleza nos dias 27, 30 e 31 de janeiro de 1881. Muitos abolicionistas tiraram deste fato a coragem que faltava para concretizar a luta contra a escravidão no Ceará. 2 anos após, no dia 28 de janeiro de 1883, partiu de Fortaleza a comitiva abolicionista formada por José do Amaral, Felipe Sampaio, Antônio Bezerra, Antônio Martins, Isaac do Amaral, José Marrocos e José do Patrocínio, chegando a São Francisco, hoje Itapajé, em 30 de janeiro de 1883. Esses escravos eram, na sua grande maioria, escravos que tinham um papel mais doméstico, serviam nas casas das pessoas ou dos grandes fazendeiros da época, que tinham geralmente uma casinha dentro das terras e trabalhava para esses senhores e que tiveram a sua libertação. A partir desse momento, Itapajé reconhecendo a importância do direito da igualdade, dos direitos humanos para garantir que cada cidadão fosse tratado com a sua dignidade, com o respeito que ele merece. Itapajé deu exemplo então para o resto do Brasil e também para o estado do Ceará,
sendo que foi a segunda cidade do Ceará a abolir esse processo de escravatura, se colocando assim dentro de um padrão que, para aquele momento, se exigia para as cidades que queriam se despontar como cidade minimamente civilizada. Era necessário abrir mão de um trabalho escravo, era necessário se adequar às novas normas de uma sociedade que fosse minimamente organizada. Então, Itapajé deu exemplo para o resto do Ceará, libertando assim seus escravos, e essas famílias que aqui estiveram puderam então continuar a sua vida, na sua grande maioria, continuaram sua vida na sociedade, embora vivendo com os preconceitos, com as dificuldades que até nos dias de hoje ainda são visíveis, ainda são reais na nossa sociedade. Vivemos a cada dia procurando, com as nossas atitudes, com as nossas maneiras, fazer com que esse eco de liberdade se perpetue na vida dessa sociedade que ainda hoje sofre o preconceito e a discriminação. É bem verdade que há uma resistência de todas as famílias, todos os negros da nossa sociedade têm feito com que sua voz seja altiva e seja ouvida. Então nós estamos, nesse momento, fazendo esse trabalho, procurando dar visibilidade e procurando criar uma consciência cada vez mais cidadã, respeitando os direitos humanos e o direito à igualdade. É importante lembrar que, assim como todo o Brasil, como todo o resto do Brasil e a América Latina, Itapajé também deve muito às famílias negras do nosso Brasil. Itapajé deve muito ao trabalho suado, ao trabalho que fez com que nossos engenhos de cana tivessem produção, os nossos engenhos da produção da mandioca tivesse a sua produção, e assim todas as riquezas que aqui foram produzidas sempre precisaram ter essa mão de obra e o talento também das famílias negras que habitavam aqui a região. Falando um pouco de Itapajé, que já foi conhecida como Vila de Nossa Senhora da Penha, Riacho do Fogo e posteriormente Vale do São Francisco, vamos em busca de mais informações sobre os negros daquela época. Nós estamos aqui na Serra do Ouro, na casa do senhor Luiz Axé, que é divisa Itapipoca, Uruburetama e Itapajé. E nós estamos procurando linkar a nossa história antiga de Itapajé com a história de Uruburetama. Eu estou aqui com o seu Luiz e queria saber dele e convidar ele para compartilhar com vocês um pouco da sua história, da história da sua família, que por sinal é muito interessante. Queria até parabenizar de antemão, viu, pela história da sua família e da sua avó. Queria convidar você a compartilhar com eles. Pronto, bom dia, gente. É um prazer receber essa galera, né, de Itapajé. Itapajé sempre é presente e é sempre bem-vindo a esta casa, né, Casa Grande do Ouro, não é? Pelo nome Casa Grande, você já deve ter uma ideia por que a gente chama Casa Grande. Não é só porque a casa é grande, né? Mas é para dar aquela ideia de que o negro também poderia ter sua casa grande, né? Então, essa casa foi comprada, o sítio foi comprado em 1958. Aliás, a casa foi concluída, né, em 1958. E era parte dos meus avós maternos, né, que compraram esta casa. Minha avó com meu tio. Inclusive, minha avó era de Itapajé, né? Nós não conseguimos avançar muito em saber quem eram os seus familiares. A única coisa que a gente sabe é que ela era filha adotiva. Ela e mais três irmãos, né? Então eram 4 irmãos, né? E depois saindo de Itapajé, vieram para o Nazaré, que é logo aqui atrás, né? Uma comunidade que pertence ao distrito de Arapari, que já é Itapipoca, né? Que eram os 2 centros, né, dessa região, os 2 centros do maciço de Uruburetama. Que nem era Itapipoca e nem era Itapajé, mas Santa Cruz e Arapari. Então, nesse contexto é que a família de minha avó passa de Itapajé para o Nazaré, né? Sendo que minha avó casa-se com meu avô, que era de Nazaré. Seu Luiz, e quando a sua família se estabeleceu aqui, como era a sobrevivência, de que eles viviam, como era o trabalho? Você tinha conversado que a sua avó era independente, e eu achei muito interessante, uma mulher independente, tendo em vista a época. Sim.
Aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Era uma independência financeira, digamos assim. Claro que ela culturalmente era uma comunidade, é uma sociedade patriarcal, onde quem mandava era o homem, mas financeiramente minha avó tinha essa independência, porque ela tinha o canavial dela, os canaviais, ela tinha a capoeira de café dela, ela tinha o gado dela, os animais dela, então ela tinha o dinheiro dela, né? E o interessante é que muitas pessoas, agricultores da região, em vez de se dirigirem ao meu avô para conseguir um dinheiro para pagar na época da limpeza dos sítios, né, da capina, essa coisa toda, se dirigia mais à minha avó, que era mais acessível, né? Então, eles se dirigiam mais a ela para conseguir o dinheiro, alguma coisa. Os filhos também, quando precisavam de alguma coisa, recorriam a ela, visto que ela tinha a cédula dela também, né? É importante destacar também a importância que teve as famílias negras na construção dos grandes patrimônios da nossa sociedade. E é normal que, assim como em toda cidade da época, todas as capitanias da época, todos os vilarejos, as grandes construções da época, a mão de obra utilizada geralmente era a mão de obra escrava, ou seja, era a mão de obra negra que fazia com que a coisa acontecesse. E não é diferente na nossa região. Nós temos alguns patrimônios construídos em 1737, data essa de sua conclusão, como a Igreja de Nossa Senhora da Penha, que ao ser construída pela comunidade, isso significa também que no meio dessa comunidade havia essa mão de obra, a mão de obra escrava, a mão de obra negra. Fatos como esse, a história nunca vai fazer registro, mas a gente sabe que acontecia naturalmente dentro desse processo. Então, os grandes patrimônios, como as nossas igrejas construídas nesse período, as casas de engenho, as casas de senhores de engenho, na época em que nós tínhamos aqui uma grande bonância, toda a região da encosta serrana e serrana, nós tínhamos as grandes casas de engenho, tanto o engenho de cana, como o engenho da produção de mandioca, era a maior produção agrícola da época e era utilizada exatamente essa mão de obra. Foi muito importante essa contribuição, sabemos da dificuldade que era fazer essas grandes construções, embora de modo bem rudimentar, que precisava utilizar essa mão de obra. Então não era um trabalho fácil e, portanto, se dá-se exatamente esse olhar de que foram um trabalho muito árduo e, por ser um trabalho muito árduo, com certeza a mão de obra escrava estava ali construindo os nossos grandes patrimônios. Que fique, então, para o conhecimento da nossa população, o quanto que quando nós entramos em um espaço belo, um espaço de santuário, um espaço de uma igreja, por exemplo, ali esteve o trabalho também dos nossos irmãos, ali também teve o trabalho das famílias negras que ajudaram a construir os nossos patrimônios históricos. E era muito importante um termo que o senhor falou, Sá, que eu achei muito importante, como eles se dirigiam a ela. E como era o nome dela? A minha avó era Maria Calorinda, né? Casando com o meu avô, ficou Maria Calorinda da Costa. E a gente tem muito conhecimento de que as irmãs do sogro dela, né? As irmãs do sogro dela, que no caso era o meu bisavô, se dirigiam a ela como Sá Maria Calorinda, né? O interessante é o termo Sá, que é de senhora, que não era para dirigir a qualquer pessoa, e depois essa coisa do nome todo, né? Então, a minha avó tinha um certo poder aquisitivo, tinha uma certa expressão diante da sociedade, da comunidade da época, né? Tanto é que muitas famílias brancas de Itapipoca davam os filhos para o meu avô ser padrinho, para a minha avó ser madrinha, né? Assim também como eles davam os filhos para as famílias de Itapipoca, né? Serem padrinhos. Isso era uma coisa que existia um elo, né? Um elo social entre as famílias, né? Entre esses. Então é muito bonito quando a gente vê a história sendo contada, porque é muito importante a gente passar para as futuras gerações o não esquecimento, que infelizmente vem acontecendo muito. É a perca da história, a perca das memórias e a perca também de identidades. E eu queria agradecer o Senhor
por ter recebido a gente aqui, aberto a porta da sua casa, da casa da sua avó, que é uma casa histórica que emana uma energia de vitória. Eu queria lhe agradecer por ter nos recebido aqui e espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor. Trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor. Seja bem-vindo quem chega, seja bem-vindo quem chega. Trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor. Trazendo a paz, trazendo a paz, trazendo a paz do Senhor. Pois é, esta mesa é muito antiga, é do tempo da casa, né? E vocês estão vendo que tem bastante quarto, é porque também tinha bastante filhos, né, e netos. Esse lado era o quarto, lá era o primeiro quarto, era o quarto onde guardava o milho, o feijão, a mamona, né, o quarto das filhas, o quarto do casal. Minha avó praticamente nunca morou aqui, ela vinha, mas nunca morou aqui não, né? Depois a mãe dela que veio com o pai e elas pequenas moraram aqui bastante tempo, né? E como eu falei, é todo tijolo dobrado, a madeira vem do lado de Nazaré, serrada à mão. Não era com máquina que serrava as linhas, né? Pegava a madeira, fazia, chamava estaleiro, estaleiro. Aí botava a madeira em cima, um serrote bem grande, ficava um homem embaixo e o outro em cima e ia serrando. E marcavam, né, o lugar de fazer a serragem, de passar o serrote com pilha, bateria. A bateria tem um produto preto dentro, né? Eles tiravam aquele produto, machucavam, botavam na água, mergulhavam um cordão, né, dentro dessa tinta e botavam em cima da madeira, davam uma batidinha para poder ficar a marca na madeira e começava a serragem. Senhor Deus do Universo, por este alimento que está posto sobre esta mesa. Que ele nunca falte na casa, nas nossas famílias, que nunca falte em nenhum lado do mundo. Dai pão a quem tem fome, e fome de justiça a quem tem pão. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E dizer que Itapajé hoje conta com equipamentos que trazem alusão à memória desse fato importante, como a Rua 2 de Fevereiro, em homenagem a esse dia que foi marcante para a história de Itapajé, e a Praça da Abolição, que recentemente foi reformada, foi dada uma nova dinâmica a ela, para que a gente pudesse mostrar que essa população, que a nossa origem, toda ela pode ser e deve ser representada a maneira em que ela merece. Todos nós sabemos que a África é nossa mãe. Então todos nós sabemos que os negros que aqui habitaram somos todos nós que hoje estamos aqui. Os negros que lutaram, os negros que resistiram, somos todos nós que ainda resistimos e que lutamos por essa igualdade, por esse reconhecimento e a igualdade de todos. É importante destacar também a importância desse documentário no contexto social em que a sociedade negra do nosso estado e do nosso Brasil precisa ser inserida e precisa ser reconhecida, como antes já falado. Há pouco conteúdo, há poucas informações, há poucos registros da história negra sobre a contribuição que os negros deixaram para a sociedade itapajeense, no contexto do estado e também no contexto nacional. E isso dificulta muitas vezes conhecer a própria história. E é por não conhecer a própria história que muitas vezes não valorizamos. Fica aqui esse registro da importância de se buscar mais conteúdos no sentido de dar fomento a ações que busquem a pesquisa, que busquem conhecer mais. E eu acredito que esse documentário seja apenas um pontapé inicial para um projeto de pesquisa
certeza que terá uma continuidade, que não vai parar por aqui, porque há muito o que se buscar ainda. Há vestígios de lugares, há vestígios de comunidades que precisam ser investigados, que precisam ser analisados, para tentar buscar assim um pouco desta memória importante da nossa população, que tanto contribuiu para todo esse processo brasileiro, para que nós fôssemos essa diversidade toda que é o Brasil, para que nós fôssemos essa explosão de energia e de vitalidade que muito tem a ver com essa nossa origem étnica, essa nossa origem africana. Então, é uma alegria poder contribuir com esse processo. Quero aqui agradecer desde já pela oportunidade e dizer que, para nós itapajeense, é um grande orgulho termos o título de ser a segunda cidade do Brasil a se libertar ou a libertar as pessoas desse processo escravatório. Então, para nós é uma grande alegria poder exaltar com alegria que os raios de luz chegou, tirando as trevas da obscuridade, tirando assim da nossa sociedade essa força que era dominante e que calava muitas vozes, e que calava muitas vidas, e que calava muitos talentos. Então, para nós é uma grande alegria sermos um princípio de uma história de valorização e de visibilidade a todos que são dessa origem africana, e que aí, para complementar, eu gostaria de dizer que essa origem somos todos nós, somos todos África. Muito obrigado. Galo já cantou, Cristo nasceu, dia amanheceu, Galo já cantou, Galo já cantou.